Nazireu, é isso? Você raspou a cabeça? Fiz o voto de Nazireu. O que Foi seria uma o voto? polêmica na minha vida. Explica a galera aí. Foi terrível, mas foi preparatório. Eu não estaria aqui se não fosse... Se eu não tivesse passado por esse processo. Explica o que seria esse voto. Então, o voto de nazireado é um voto de número 6. Ah, mas é do Antigo Testamento. Isso não serve para a gente. Que bom. Serviu para mim. Porque que mulher em sã consciência vai querer fazer algo que vai te enfeiar? Né? Nenhuma mulher em sã consciência. Então, eu comecei a ouvir, né? Eu tenho comunicação com o Senhor, tá? Tenho discernimento de espírito, tenho comunicação com o Senhor. Não é com o Cid Moreira falando no ouvido. Às vezes é uma sensação, uma percepção. Às vezes sim é uma voz audível, mas no geral é uma sensação. Tipo assim, não vira nessa rua. Todo mundo, algum momento da vida, teve essa sensação. Sim. E quando você está em comunhão com Deus, isso fica mais forte. E comecei a dormir e acordar com a palavra nazireu, nazireado, nazireu, nazireado. Aí eu falei assim, gente, eu não lembro do que se trata, né? Porque a gente, principalmente lidando com jovens, você não fica muito voltando no Antigo Testamento. Passou um tempo, eu entrei num podcast, que eu gosto também muito de assistir podcast, entrei num podcast e tinha lá uma mulher, que é uma preparadora vocal, falando sobre o processo dela do voto de nazireado. O cabelinho dela já estava crescendo e tal. E eu falei assim, gente, que loucura, essa mulher fez um voto de nazireado, essa palavra não sai da minha cabeça. Eu comprei um livro chamado Daniado Nazireu. Nunca li. O livro sumiu da minha casa. Não faço ideia de onde ele está. Nossa. E aí eu falei, Senhor, mas é um voto do Antigo Testamento, eu vou ter muito problema, a minha igreja não tem nada a ver com isso. É uma cidade pequena, né, no interior do Rio de Janeiro. Se eu fizer um voto desse, Senhor, isso vai dar muito ruim na minha vida. Eu vou ser muito julgada. E aí, né, porque eu já era a irmã tatuada que lidera os jovens. Porque diferente. No bairro, ninguém ali das igrejas tinha tatuagem, né? E eu fiz antes, tá, gente? Então, assim, conversando com o Senhor, ele me deu 6 meses de voto. Só veio assim, 6 meses de voto. Falei, não, Jesus, se eu vou fazer o voto, que seja longo, né? Não, 6 meses de voto. Nisso, começando a pandemia. E aquele desespero de pandemia. Eu falei, Jesus, o voto de nazireado diz que eu não posso chegar perto de nada de algo morto. Se morrer alguém da minha família, eu não vou poder ir no enterro. Jesus, colabora, como assim? E comecei a estudar a fundo. Só que aí, o voto de nazireado é um voto de ascetismo, tá? O que é ascetismo? É um voto onde você tira coisas que te dão prazer. Então, durante o voto de nazireado, eu tirei refrigerante, chocolate, mais um monte de coisa do meu dia a dia ali. E aí, brincando com a minha filha, eu falei assim, pô, tô pedindo ao Senhor para que ele não tire maquiagem. Aí o coração fechou na hora. Falei, cara, eu vou doar minhas maquiagens. Aí doei tudo. Maquiagem, tudo. Aí, perfume, também fiquei sem nada. Só desodorante, gente, pelo amor de Deus, desodorante. E aí, conversei com o filho do meu pastor, que ele é barbeiro, e falei, irmão, marca um horário aí pra mim. Ele falou assim, irmã, só atendo homem. Eu falei, beleza, marca um horário aí. Juntei os jovens, a gente colocou um louvor, a gente já tava em oração e consagração, por isso não falei com ninguém, era uma quinta-feira. Dia do meu aniversário. Aí eu peguei, falei, vai ser um dia realmente emblemático, Senhor, eu vou derramar tudo. E aí eles colocaram aquele louvor, Quebra o Meu Vaso. E aí, ele foi, irmã, seu marido vai matar, irmã, pelo amor de Deus. Aí, pra aliviar o clima, ele deixou uma franjona igual o Naruto aqui na frente, um negócio de... não sei do que se trata. Esse é que ele brincou e tal, pra tirar o peso daquilo, mas era uma energia, enquanto ele fazia aquilo, que eu me tremia inteira e chorava, só chorava. Eu sentia realmente como tivesse acontecendo alguma coisa física em mim. Então, raspamos a cabeça e tal, os jovens junto comigo, a gente chorou muito e tal, fomos pra casa, tirei uma foto, mandei pra minha família... E fui pra igreja. Aí tô sentada na igreja, chega a galera, aí chega o meu pastor, olha, quem é aquele cara sentado ali, careca? Nossa. Ninguém sabia, né? Aí todo mundo, aí começou aquele bafafá, igreja pequena, um bafafado, porque a irmã tá careca, meu Deus, fez cabeça, né? Que todo mundo vai pensar. E aí, na minha primeira oportunidade na escala de pregação, eu expliquei o voto de nazireado, da entrega ao Senhor, da minha consagração por 6 meses ao Senhor e tal. Então, você raspa a cabeça no início e raspa no final. É uma tradição judaica, né? Ainda é válida dentro do judaísmo. Eles faziam isso, inclusive, para pedir coisas a Deus. Então, eu vou fazer o voto de nazireado ao Senhor porque eu quero alcançar uma bênção. Eu não fiz para bênção, eu fiz para me consagrar ao Senhor. No final do voto, eu fiquei, Senhor, o que vai acontecer? Porque eu imaginei que era algo lá, e não foi vir para o Rio. Eu voltei para o Rio ainda, com o cabelo bem curtinho ainda, finalizado o voto. Mas a minha igreja entendeu, meus pastores, inclusive, tiveram que me defender para outras igrejas lá no bairro. E posso dizer assim, com toda sinceridade, não faça na emoção, faça se o Senhor te der a direção, porque é algo muito específico. E eu senti que ali foi uma virada de chave na minha vida.
Completamente. Foi como se ele tivesse realmente me pegado numa situação e tivesse subido um degrau na minha vida espiritual. E a partir dali, tudo começou a ser diferente pra mim, como pessoa. Não tem como eu dizer exatamente pra você assim, não, mudou o quê? Você começou um ministério diferente, você foi consagrada a isso, aquilo? Não. É entre eu e ele. Literalmente entre eu e ele. Forte Brasil. Velho Testamento. O pessoal fala de Velho Testamento, mas quando bota lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É velho, mas serve, né? Comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. É velho, mas serve, né, Marão? Papai. Religiosos. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para um Cristo. E ponto final, né? E ponto final. Um negócio é a intenção do coração, irmão. Tá? Não é velho nem novo. A intenção que você tá fazendo. Curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Tem perguntas?